Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda os meus irmãos e as minhas irmãs é a vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado aqui pela companhia, pela presença dos meus irmãos que sempre estão aqui no canal do YouTube. Hoje nós iremos para a segunda madrugada de oração pelo canal do YouTube. Amém, no nome do Senhor Jesus. Ontem nós iniciamos, será 21 madrugadas derrubando as muralhas de Jericó. Eu creio, Igreja do Senhor, que muitas coisas o Senhor há de fazer no nosso meio, pela graça e pela sua misericórdia, de nós estarmos aqui sacrificando a nossa madrugada em prol de buscar o reino de Deus, na oração, no jejum, no clamor, Sempre falo eu que não é a minha oração, mas é a oração do povo de Deus, é a oração da igreja. Hoje será a missionária Doralice que estará à frente da oração, depois do Espírito Santo, claro. Ela estará orando com os meus irmãos, o sentido da parte do Senhor de nós fazermos essa campanha juntos. Não será sempre assim. Eu quero logo deixar claro aos meus irmãos, não será sempre assim. Será quando Deus preparar e quando Deus quiser. Ela é muito ocupada, bastante ocupada. Então hoje ela estará fazendo, aleluia, porque eu sei que Deus usa muito ela. Os irmãos que conhecem o trabalho que a missionária Doralice faz para Deus, sabe que ela paga um preço muito alto para ela ser usada do jeito que ela é usada, em expulsar demônio, em ganhar prostituta, em ganhar traficante, em ganhar gente da pesada para Jesus. Existe um alto preço que ela paga ali para ser usada. Então, quando as pessoas escutam ela orar e ver a unção de Deus, já ficam assim, fascinados, Então, assim, eu falo para a igreja que não será sempre assim, será quando Deus preparar, quando Deus quiser. Ela estará orando conosco nesta oportunidade. Eu não sei quando Deus irá preparar outra oportunidade para nós estarmos orando novamente. Justamente porque ela leva sobre os lombos dela a responsabilidade de ser vice-presidente da Igreja Pentecostal Deus das Maravilhas. Então venha orar conosco. Hoje ela estará orando, amanhã será eu. E assim sucessivamente até nós concluirmos essas 21 madrugadas nos pés do Senhor. Eu senti, aleluia, de nós meditarmos brevemente na luz da palavra. Na verdade, já faz mais ou menos uma semana que eu já devia ter gravado este vídeo para os meus irmãos. Fui direcionada pelo Senhor de nós falarmos um pouco sobre este assunto, não quero me prolongar muito. Até peço perdão aos meus irmãos, à Irmandade, aos cristãos, à Irmandade Cristã, aos meus irmãos, por a minha ausência, porque é bem desafiador para mim fazer live e gravações pela uma tablet, Eu sou acostumado, a trabalhar com um notebook. Falta me acostumar ainda, mas Deus me dará graça. Eu peço à igreja, no nome do Senhor Jesus, que me acompanhe na luz da palavra no livro de Lucas, capítulo 11. Aleluia. A partir do verso 39. Amém? No nome do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome do nosso Deus, e assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrou-se, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Amém, igreja? Amém, no nome do Senhor Jesus. Esta passagem aqui foi quando os fariseus e os escribas foram censurados pelo Senhor Jesus. O Senhor me direcionou a nós falarmos um pouco sobre esta passagem, aleluia, pois havia um fariseu com o nome de Simão, que ele convidou o Senhor Jesus, ele insistiu, na verdade, para o Senhor jantar em sua casa. Ele fez esse convite ao Senhor Jesus. A impressão que dá, a princípio, que esse texto passa aqui, é que Simão chamou Jesus somente para testá-lo, ou tentar pegar alguma falha do Senhor, A impressão que dá é essa, porque ele convidou o Senhor para jantar, ele insistiu para o Senhor ir jantar, e lá foi o Senhor Jesus em sua casa. Lá foi ele, sentou-se à mesa na casa dele e começou a fazer a refeição. Só que neste momento este fariseu ele ficou passado, ele ficou pensativo, ele ficou observando ao Senhor,
que comera sem lavar as mãos, né? O Senhor iniciou a refeição sem lavar-se as mãos, então ele ficou escandalizado. Naquela época, aleluia, não somente os escribas, os fariseus, os judeus, eles tinham essa prática de lavar-se as mãos antes de cada refeição. É claro que isso vem se estendendo até o dia de hoje, só que nós usamos dessa prática para higienizar-se as mãos. Uma prática para não se contaminar com bactérias, com germes, essas coisas mais assim. Só que eles tinham outra visão. Para eles era um ritual religioso. Era uma prática religiosa que tinha um significado de purificação, de busca de santidade, né? De busca de santidade. Era este significado que tinha esta prática, por isso que o fariseu Simão, ele ficou tão escandalizado, porque o Senhor Jesus estava descumprindo uma de suas normas religiosas. Eles, até então, viviam doentemente focados, meus irmãos, na ideia da pureza, né, para estar em comunhão com Deus. Então, eles achavam que lavando-se as mãos, eles se tornavam mais puros, né? Se tornavam mais puros, tanto que até eles estavam tão focados em rituais, em ser religiosos, que eles não se misturavam com pessoas estrangeiras. Eles não se misturavam com pessoas que tinham uma má reputação. Era assim que se comportavam os religiosos daquela época, que se consideravam muito santo, muito puro. Eles estavam muito focados no estereótipo, na prática religiosa. O maior equívoco de alguns irmãos, aleluia, nós vivemos doutrina. A doutrina estereótica que nos identifica como servos e servas de Deus. A doutrina estereótica que é somente um complemento da nossa identidade cristã, né? Porque nós estamos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, e o povo de Deus é reconhecido, aleluia, pela sua vestimenta. É a primeira identidade, eu sempre falo isso aos meus irmãos, daqueles que servem a Jesus, de que aceita Jesus, aceita a sua palavra, aceita seus estatutos, né? Não tem como servir a Deus e o mundo. Então o mundo já está bagunçado, já é do maligno. Só que o grande equívoco de alguns irmãos que aceitam a doutrina é achar e tem esta concepção, esta visão, esta ideia errônica, né? Essa ideia errônica de achar que viver a doutrina é ser religioso. É ser religioso. A prática religiosa deixa as pessoas cegas. A prática religiosa fica algo pesado, fica algo obrigatório. Se torna basicamente um ritual, e nós podemos ver isso em muitas religiões que o diabo tem inventado. Halamaia. Ele tem inventado muitas religiões, fazendo as pessoas estarem cegas, achando que elas estão caminhando no caminho da luz, no caminho da salvação, mas na verdade elas estão caminhando em trevas, porque elas estão focadas somente em práticas religiosas e rituais, no estereótipo. Tanto aqui nesta passagem que quando este fariseu Simão convidou o Senhor Jesus, ele insistiu para o Senhor, lá veio a mulher do vaso de alabastro, né, que ela chorou nos pés do Senhor Jesus, ela secou os seus pés, aleluia, com suas lágrimas, ungiu os pés de Jesus, e aquele fariseu julgou. Ele pensou, se este homem realmente fora profeta, se realmente ele saberia que esta mulher é uma pecadora, ali lhe julgando, e o Senhor também o repreendeu com sabedoria. E é assim que age os religiosos de agora. Eles são medidores, eles são julgadores. Eles são, na verdade, o fermento de dentro da igreja. Eles levam uma vida espiritual rasa, derrotada. Eles são julgadores. E isso, aleluia, aqui, Mateus capítulo 15, né, eles vivem somente a doutrina, mas o coração deles está cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de julgamento, cheio de disse-me-disse. Eles se acham santo demais, somente porque não pintam o cabelo, somente porque não usam uma maquiagem, somente porque tem uma seta no pé e uma gravata, e não é bem assim o negócio. É muito mais além do que isso. Aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 18.
mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Ou seja, quando a pessoa fala as coisas, é porque o coração está cheio daquilo ali, né? Porque no coração procede os mais pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar-se as mãos não contamina o homem. Pode parar, Ninha? A minha cachorrinha. A minha cachorrinha que está fazendo barulho aqui. Então são essas coisas que contaminam. Por quê? Porque o pecado é surgido nos pensamentos. Desce para o coração e depois leva a pessoa a cometer a prática. Por isso que o Senhor fala aqui em sua santa palavra, aleluia, que o que sai da boca procede do coração. O pecado que está alojado no coração sai pela boca e leva a pessoa a cometer, que é os más pensamentos, adultério, morte, fornicação, furtos, blasfêmias e falsos testemunhos, mas não o pecado de lavar-se as mãos. Bendito é o nome do nosso Senhor. Não a prática, aliás, que contamina o espírito, a alma, de deixar-se de lavar-se as mãos. Irmãos queridos e amados, o Senhor me trouxe isto aqui, como eu disse aos meus irmãos e às minhas irmãs, ser religioso deixa as pessoas cegas. E o religioso, ele acha que ele está certo em tudo. Ele não dá a dádiva da dúvida, da incerteza, ele não olha para si. Ele passa tanto tempo olhando a vida dos demais, dos outros, que ele não olha para si mesmo. Ele não olha para si, ele não tem capacidade para olhar-se para si mesmo. E o inferno, aleluia, ele não treme diante de uma aparência religiosa. Lá embaixo está cheio de religioso. Eu fui uma religiosa um dia. Eu vivi na prática do mormonismo. Fazia algumas coisas por obrigação e já achava que estava tudo bem. O religioso acha que está tudo bem. Ele acha que ele está agradando a Deus. E nós temos como exemplo nas Escrituras Paulo, que era Saulo, que era um perseguidor do povo de Deus. Ele estava tão cego. Ele era um perseguidor, ele era um fariseu. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, caiu as escamas dos seus olhos e tudo mudou na vida dele. Então tem crentes dentro da igreja que são muitos Saulos. Tem crentes dentro da igreja que acham que está tudo bem, estão cegos, estão relacionando doutrina em ser religioso. O religioso mede o outro, ele passa muito tempo olhando a vida do outro, ele mede a forma como fala, a forma como caminha, a forma como verte. Tem lugares que eu vou pregar que depois os irmãos, né? Vim até perguntar para os irmãos que fazem obra comigo. A irmã Ruth tira a sobrancelha dela, porque eu fiquei olhando, prestei atenção bem perto dela se ela tira a sobrancelha. E eu falei para os meus irmãos, diante do Espírito Santo, eu não faço isso. Eu fiz isso há muitos anos e não cresce mais. Tem certeza realmente que ela não vai? Não sei não, hein? Você está entendendo? O religioso é desse jeito, mas ele está com o coração cheio de rapina e maldade. O religioso acha que está marchando, acha que está granjeando, acha que está agradando a Deus. Ele fala de Deus, mas seu coração está longe de Deus. Ele fala de Deus, mas seu coração está longe de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 8. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles falam de Deus, mas estão fora da presença de Deus. Eles falam de Jesus com seus lábios, mas seu coração não tem Jesus no seu coração. É por isso que muitas pessoas lá no mundo, alguns deles, não tomam a sério alguns crentes que são pentecostais. Eles não tomam a sério. Recordo eu, quando eu vivia na minha terrinha, interior de Belém, havia uma mulher no meu bairro, crente pentecostal. Ela era de uma assembleia pentecostal até então. A assembleia naquela época era uma, como eu sempre falo, uma igreja bastante fervorosa, era uma referência de doutrina. Esta mulher falava mal de todo mundo do bairro, ninguém prestava na boca dela. Era considerada a maior fofoqueira de todo o bairro.
Pode prestar atenção quando tiver patifaria, cachorrada, falando português claro mesmo, bagunça. O fariseu tá lá no meio, o religioso tá lá no meio. O religioso tá lá no meio. Toda vez que tem contenda, fofoca, divisão, leve e traz, eles são o joio de dentro da igreja. É por isso que a palavra de Deus vem dividindo-se em dois tipos de povos. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Vem dividindo-se e vai continuar dividindo-se até o dia do julgamento. Entre o joio e o trigo, o bode e a ovelha, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, e também entre a luz e a escuridão, entre Deus e Satanás. E enquanto nós não podemos, vamos dizer, excluí-los do nosso meio, porque nós não podemos, não cabe a mim nem a você, isso está nas mãos do Senhor, em fazer naquele grande dia do julgamento. Ele fará esta separação. O que o Senhor dá para nós, por meio de sua palavra e do seu Espírito, é sabedoria. Da mesma maneira que Salomão pediu a sabedoria de Deus, a igreja tem que pedir sabedoria para lidar com este povo, porque este povo, ele se vitimiza. Este povo faz besteira a todo tempo dentro da igreja. O religioso, ele gosta de se vitimizar. O religioso, ele se vitimiza. Podem prestar atenção que quando ele se mete em alguma confusão, ele culpa os outros. Ele nunca se responsabiliza pelas suas atitudes, pelo aquilo que ele faz. Irmãos amados, os irmãos creem que eu já vi crentes só vamos dizer, não na prática, né? Com uma saia até no pé, sem maquiagem, sem nenhum tipo de bagagem. Mas a gente vê a pessoa submergida às trevas. Pessoas que usam saia até no pé, blusa abotoada até o último botão, até o punho, mas são fantoches de Satanás, marionete de Satanás. São pessoas demoníacas que você olha e sente opressão perto deles. Você sente algo mal, algo ruim perto deles, uma coisa pesada, algo pesado, porque até o semblante do Filho de Deus, do que é nascido novamente, até o semblante daqueles que têm o selo do Espírito Santo de Deus é diferente. Você sente uma paz, você sente uma comunhão, você sente uma coisa gostosa, você quer estar perto dessas pessoas, mas aqueles que estão submergidos às trevas, os medidores, os julgadores, que se acham santo demais, mas tem muita coisa ainda para fazer, para estar num patamar de dizer, eu sou santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E Satanás não faz nenhum esforço para derrubar os religiosos que estão no nosso meio. Eles nem sequer são uma ameaça no mundo espiritual. O diabo, ele não treme diante de aparência religiosa. Ele não treme diante de uma saia até no pé. Ele não treme diante de um cabelo grande. Ele não treme. Ele treme diante daqueles que têm a autoridade do Espírito Santo de Deus. Daqueles que estão pautados na palavra. É por isso que quando eu vejo esses religiosos, a maioria das pessoas que um dia Deus me mostrou ou chegou ao meu conhecimento de alguma forma, que me atacou ou tentou colocar bicho nos meus frutos, Deus mostrou depois a outra face da pessoa, fez a capa da pessoa cair, que veio ao meu conhecimento. Veio, irmã Ruth, você lembra lá deste fulano que estava falando isso? Irmã, descobriram isso dele. Olha aqui, irmã Ruth, a fulana lá, não sei o que, do tal canal, do tal lugar, estava falando isso. Olha aqui, irmã, a maioria. É por isso que nós temos que olhar para nós. Quando nós olhamos muito a vida dos outros, a gente se esquece de si. A gente se esquece como é que está a nossa vida diante de Deus. Porque a doutrina estereótica em não pintar o cabelo, em usar saia, roupas compostas, ela é somente uma parte, ela é somente um complemento daquilo que nós temos que ser para o Senhor Deus, para sermos reconhecidos não somente no mundo físico, mas também no mundo espiritual como a noiva de Cristo. Irmãos, tem práticas religiosas que é de Satanás puro. Práticas religiosas. Os religiosos não têm parte com o reino de Deus. Os religiosos vão ficar aqui. Já chegou ao meu conhecimento pessoas que não usam perfume porque diz que é pecado. As pessoas que
não lava o cabelo, pessoas que não vão ao dentista, porque esses são os religiosos, são pessoas oprimidas. Você vê que são pessoas oprimidas. Muitos levam uma vida até derrotada, oprimida, confusa, parada. Vá ao psicólogo, ao psiquiatra, eu prego contra isso aqui. Esse negócio de psicólogo, esse negócio de psiquiatra. O psicólogo do crente é Jesus. O psiquiatra do crente é Jesus. É Jesus que escuta o nosso problema, resolve e não cobra nada pra gente. Bendito é o nome do nosso Senhor. Vivemos sim a doutrina, não somos religiosos. E eu estou fora deste povo, igreja. Eu estou fora deste povo. Eu já vi práticas religiosas que é paganismo, que é doutrina de homens. Uma das práticas religiosas que eu escutei quando ainda cultuava na CCB é que se as irmãs não usarem véu, Deus não vai escutar as orações delas. Isso é uma mentira. Isso é ser religioso. Então, como é que fica as santas de Deus, aí as servas de Deus que não fazem parte desse ministério, que Deus usa tanto e não estão usando o pano na sua cabeça? Mas as mesmas cortam o cabelo que realmente é o cabelo que foi dado no lugar de véu. Uma das práticas religiosas, Testemunho de Jeová não acredita que o inferno existe, que é só lá que eles serão salvos. Os mormons também. Fui do mormonismo por mais de 20 anos. Estou esperando o alvará de Deus para, por meio da palavra, aleluia, combater esta mentira. E o religioso não gosta de ser confrontado, não gosta de ser de jeito nenhum. Ele acha que a gente está faltando respeito quando a gente fala a verdade. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo. Olha as práticas religiosas. O diabo que inventou a religião. O diabo inventou a religião. Viver a doutrina, que significa ensinamento, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver em ser religioso. Às vezes a gente vê uns irmãos pregando a doutrina com tanto extremismo e sal na doutrina que você vê que a pessoa está louca. Que a pessoa não tem equilíbrio. A pessoa está desequilibrada. Parece que a pessoa anda olhando para ver o que é pecado e o que não é, sendo que é o Espírito Santo de Deus que dá aquele clique na nossa mente, mostrando que tem parte com ele e aquilo que não tem parte. Aleluia. Bendito é o nome. Crentes que falam que usar seta é no pé pecado, mas aprovam política nos altares, sendo, aleluia, que o altar do Senhor é para pregar salvação. Renúncia. Uma vida santa. Nos esforçando, aleluia. Bendito é o teu nome, sim, Senhor, sim. Oh, glória a Deus. Sendo que o Senhor reprova, reprova política nos altares. Jesus é contra a política. Jesus é contra o comércio dentro da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. O diabo tem entrado com essas inovações, com essas marmotas, e ele quer deixar o povo desequilibrado, ele quer deixar o povo louco, ele quer deixar o povo com esquizofrenia, ele quer que as pessoas do mundo não tomem a sério as pessoas que vivem doutrina. Ele quer que as pessoas à nossa volta, que ainda não foram alcançados pela graça, tome aqueles que vivem doutrina como loucos, esquizofrênicos. Eu sempre disse ao Senhor, Senhor, eu quero ser tomada a sério como tua serva. Eu não fico pregando doutrina para quem está na carne, não. Me refiro aos meus parentes que estão próximos, porque às vezes eu sempre falo aos irmãos, a gente não ganha, às vezes, um parente, uma pessoa, aleluia, pelo que nós vamos pregar, mas pelo testemunho de vida. Eles têm que olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Ver o brilho do Espírito Santo, aleluia, que é, vamos dizer, a nossa maquiagem, como eu sempre falo. A maquiagem da serva de Deus é o brilho do Espírito Santo. E só pode ver este brilho quem é espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que quem está na carne fala, você está feia, porque ele está na carne pura, o diabo usando a boca daquela pessoa. Porque o santo de Deus, a serva de Deus, que se esforça por meio da graça para agradar o Senhor, ele vê um semblante diferente. Ele vê um semblante mudado, aleluia. Irmãos queridos e amados, o diabo, ele quer fazer
o povo de Deus ser envergonhado, a não ser tomado a sério, a não ser respeitado. Por isso ele coloca esse extremismo, fazendo muitos pensarem que até ir ao dentista é pecado. Aí você olha a vida espiritual, é uma vida espiritual derrotada. São pessoas que não conseguem terminar um propósito para Deus. São pessoas que não conseguem permanecer. São pessoas que não conseguem levar uma vida de oração, de jejum, de consagração, de separação. Eles só vivem doutrina à base de revelação e visão dos outros. Eles mesmos não vão para os pés do Senhor. É por isso que eu não respondo algumas perguntas de pessoas que o Senhor me mostra. Quando vem me fazer uma pergunta, o Senhor disse, ela tem espírito de loucura. O diabo quer deixar ela louca. Ele tem espírito de loucura. Ai, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ser religiosos, porque o religioso vai ficar aqui chupando manga. O religioso sempre está julgando, enquanto ele está apontando o dedo para um, tem 10 em cima dele, apontando. Nós temos o Espírito Santo para nos direcionar, para nos conduzir. Tudo que eu coloco sobre mim, o Senhor ou aprova ou reprova. E se reprova, eu não tenho que usar. Irmã Ruth, qual é o perfume que você usa? Irmã Ruth pode... Irmãos, tem o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Claro, por meio do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos conduz e nos ensina. Tudo aquilo que tem parte com Ele e não tem parte. Porque como diz no livro de Provérbios, tudo é vaidade. Um celular é vaidade. Andar de carro é vaidade. Olha só, os religiosos, os Amish, acho que é assim a palavra, os Amish. Já escutaram falar dos Amish? Aquele povo que vive como se fosse nos anos, não sei, os anos 30. Lá eles não usam carro, usam carroça. Lá eles não usam fogão, usam fogão a lenha. Lá eles não têm energia, não usam o celular. As mulheres andam tudo compostas, mas é um povo triste, é um povo oprimido, é um povo controlado pela religião. É um povo controlado, é por isso que tem pessoas no mundo que não tomam a sério, porque acham que nós somos este povo aí, oprimido, triste, que vive as coisas de Deus por obrigação e com medo de não ir para o inferno. O povo de Deus vive doutrina porque quer se enquadrar na palavra de Deus por temor e tremor a sua santa palavra. Oh, glória a Deus. Bendito é o teu nome. O povo de Deus não é oprimido. O povo de Deus não vive com medo. O povo de Deus tem temor ao Senhor, que é diferente de ter medo. É temor e tremor de sua mão. Tem um povo, eu tenho medo de ir pro inferno. Irmã, por favor. Irmã. É um povo que está oprimido. O diabo quer deixar eles oprimidos, tristes. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa olha somente o estereótipo e esquece da parte interna. Por isso o Senhor repreendeu esses religiosos. Porque eles estavam tão preocupados só pelos rituais, pela parte de fora. Por isso o Senhor repreendeu este fariseu chamado Simão. Pela prática que o Senhor não fez ali de lavar-se as mãos antes de começar a refeição. O Senhor os chamou de hipócritas. Aleluia, bendito é o nome do nosso Senhor. Igreja do Senhor, nós temos, aleluia, o Espírito Santo de Deus, né? O diabo inventou as religiões para dividir opiniões. O diabo inventou isso. Os muçulmanos, o espiritismo, o catolicismo, o budista. Os budistas, por exemplo, ensinam meditação. Até religiões que faz a pessoa se sentir até bem, mas que leva à condenação, que leva à perdição, que leva à escuridão. Os budistas, por exemplo, fazem a prática da meditação e adoram a Buda. E tem alguns irmãos que fazem yoga e fazem essa meditação e eles nem sabem que estão abrindo portais do inferno e dizem que faz se sentir bem. Comparando a meditação de Jesus, que era uma meditação no espírito, não era uma meditação com o propósito de fazer viagem astral como faz os budistas. Quem não sabe que é viagem astral é quando a pessoa impulsiona o seu espírito sair do seu corpo, que é algo diabólico, sendo que é somente Deus que tem o poder para tirar e colocar o nosso espírito quando Ele quiser. Não é por direção do homem. Sai espírito, entre, não. É por isso que eu não dou muito crédito em arrebatamento por imposição de mãos. Porque não tem respaldo bíblico para isso. Não existe. Irmãos queridos e amados, que eu e você não queremos ser como esse povo que o Senhor repreendeu por meio da palavra.
de viver a doutrina somente como uma prática, como um ritual, como uma obrigação. Não. Que a gente venha a viver doutrina, porque esta mesma é que identifica-nos como servos e servas de Deus, santos de Deus, o povo de Deus que quer morar no céu, o povo de Deus que é diferente, o povo de Deus que tem a marca do Espírito Santo, não como algo pesado, algo obrigatório. Quando é algo obrigatório, quando é algo que se faz de maneira obrigatória, a pessoa não permanece. É por isso que tem alguns aí indo para o psicólogo, psiquiatra e sabe lá mais o quê? Porque estão para ficar loucos. Misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. Igreja do Senhor, guarde esta palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a doutrina não tem nada a ver em ser religioso e não tem nada a ver em se tornar algo robótico e obrigatório. Quem faz isso são aqueles que estão presos em práticas religiosas que se tornam algo robótico, se torna algo ritual, se torna algo obrigatório. E geralmente essas pessoas que vivem uma vida assim, uma prática religiosa, os que são da doutrina, geralmente eles não olham a parte da alma e do espírito. Pode prestar atenção que a maioria dos religiosos que medem os outros, julgam os outros, eles sempre estão metidos em fofoca, contenda, disse-me disse, leve e traz. Eles sempre são esse joio, este povo. E nós só temos que pedir ao Senhor a sabedoria divina para poder lidar e sobressair com eles. Porque eles fazem a bagunça e depois nós jogam a culpa nas nossas costas. Hoje eu espero os meus irmãos e as minhas irmãs, aleluia, mais uma madrugada de clamor, de oração para que Deus venha manifestar o seu poder, os seus prodígios, os seus milagres e a unção do seu Espírito, e que seu óleo santo nunca falte na nossa cabeça, pois sem esse óleo, sem essa unção, nós não conseguimos continuar, aleluia, nesta marcha. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e shalom.